Alman, eu vou agora com o Fabrício, que tem mais informações que vão chegando minuto a minuto de Israel. Fabrício Naitsky, editor de internacional aqui da Jovem Pan. Exatamente, Kobayashi. O Conselho de Ministros das Relações Exteriores dos países da União Europeia devem se reunir na terça-feira para uma reunião de emergência sobre a situação entre Israel e Irã e discutir os possíveis próximos passos em busca de um desescalonamento desse conflito. Essa informação foi confirmada agora há pouco por Kaja Kallas, um alto representante da União Europeia, da diplomacia da União Europeia, que confirmou que essa reunião vai acontecer de forma virtual. Fica a dúvida, claro, né, se é uma reunião de forma virtual, porque ela não pode ser antecipada, mas é uma possibilidade de lideranças da diplomacia da União Europeia se reunirem, discutirem os planos do bloco continental para esse conflito. Lembrando que a União Europeia pode surgir como uma das possíveis mediadoras da questão entre Israel e Irã. Não seria uma operação simples. A gente recorda as dificuldades que Israel tem tido no campo diplomático com diversos países da União Europeia nas últimas semanas. E, claro, o Irã, histórico inimigo do Ocidente, assim considerado, não possui boas relações com os países europeus e os países europeus também devolvem a gentileza, não possuem boas relações com o Irã. Embora o presidente francês Emmanuel Macron tenha conversado por telefone com o presidente francês Massoud Pezeshkian ainda neste fim de semana para discutir os passos envolvendo esta guerra, esse conflito. A Pezeshkian afirmou: nós fomos provocados, nós vamos responder à provocação. Macron pediu um desescalonamento do conflito imediato, isso ainda na sexta-feira. Não foi o suficiente a ligação por telefone, a gente tem visto como essa guerra tem avançado ao longo dos dias, mas a possibilidade sempre existe de que a União Europeia possa, em um mundo cada vez mais unilateral, onde as relações multilaterais estão dificultadas, tentar destravar algum tipo de conversa, trazer algum tipo de bom senso à mesa nesse momento. Professor André Trauman, quero a sua análise sobre isso agora, manifestação da União Europeia a respeito do conflito. É uma situação assim bastante complicada, né? Como foi dito, o Irã não tem a simpatia internacional, digamos assim, né? Então, apesar do Emmanuel Macron estar fazendo uma coisa muito interessante, sabe, Kobayashi? Ele está conseguindo separar a questão de Gaza da questão do Irã, né? O que a gente está observando, e é também o que a gente está vendo outros líderes da União Europeia fazendo, olha, o que está acontecendo em Gaza é inaceitável, nós estamos tendo crianças morrendo de fome, nós estamos tendo bombardeios que já não fazem mais o menor sentido, não tem quase mais o que bombardear em Gaza, isso não são palavras minhas, são palavras de generais das FDI, das Forças de Defesa Israelenses, quase não há mais alvos, e o Benjamin Netanyahu já disse que quer transformar a vida em Gaza intolerável, a ponto de que os próprios palestinos vão embora de Gaza, vão para outros lugares e tal, para uma ocupação, mas o Irã é outra história, né? O Irã é um país que está, como eu já disse, isolado há mais de 40 anos, tem um programa nuclear bastante suspeito, apesar de ser um signatário do TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear, o Irã ele vem violando várias dessas normas, então houve um aviso, inclusive, da Agência Internacional de Energia Atômica, de que o Irã estava enriquecendo urânio aceleradamente, e é óbvio que isso não vai passar a ser bem visto, né, pela União Europeia. O Irã é visto como um pária internacional, e então a gente tem essa situação, essa sensação aí, realmente dessa colocação de que a União Europeia está separando a questão de Gaza da questão do Irã. Na questão do Irã, a comunidade internacional está totalmente alinhada com Israel, a favor desses ataques preventivos que foram feitos na sexta-feira, para evitar que o Irã tenha realmente a bomba atômica, porque isso seria visto, segundo a União Europeia, como um fator de desestabilização da região, um fator que poderia levar, por exemplo, não é o que eu acredito pessoalmente, tá? Mas é o que dizem que poderia levar a uma corrida nuclear geral no continente, que a Arábia Saudita poderia buscar uma bomba, que outros países poderiam buscar uma bomba, mas enfim, é uma preocupação internacional nesse sentido de deter
seja como for o programa nuclear iraniano, por isso o apoio a Israel. Agora, às 16 horas e 38 minutos, quero agradecer você que vai chegando aqui na nossa audiência, acompanhando essa cobertura especial do conflito que se estende pelo terceiro dia entre Israel e o Irã. Professor Andrew, uma pergunta que a gente já falou em algum momento a respeito disso, mas eu gostaria de te perguntar em específico agora a respeito de uma questão de muitas pessoas da nossa audiência que inclusive comentam aqui no chat para as pessoas que acompanham pelo YouTube. Os Estados Unidos e a Rússia podem intermediar um acordo e uma solução de paz para esse conflito? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente estava até falando um pouco antes, né? Então vamos retomar o argumento. Ontem houve uma conversa telefônica de 40 minutos entre o Trump e o Putin, na qual o Putin se ofereceu para mediar uma conversa entre Israel e Irã. Então, como eu já disse anteriormente, ele tem excelentes relações com Benjamin Netanyahu, tem relações boas também com a enorme colônia russa que existe em Israel. Foram os judeus russos que fundaram o Estado de Israel em 1948, a gente teve Golda Meir, teve Davi Ben-Gurion, a gente estava escutando agora há pouco a Michelle Goldenfield falando dos kibbutz. O que são os kibbutz, pessoal? Os kibbutz são experiências socialistas. Os kibbutz são fazendas comunitárias, onde cada um faz uma parte ali, você não tem uma propriedade privada, digamos assim. Então, os kibbutz, cujo plural em hebraico é kibbutzim, tá? São fazendas coletivas, tem uma herança, essa origem socialista do Estado de Israel em 1948. Pois bem, então sim, existe uma boa relação do Putin com Israel, e existe uma boa relação do Putin com o Irã, que é um país que existem relações históricas de séculos entre os dois países, desde quando o Irã ainda se chamava Pérsia. Já o Trump, ele está sendo o empresário que ele é, né? Então ele está tentando jogar com o Irã, como eu mencionei agora há pouco, de que, olha, é melhor fazer uma negociação agora do que você esperar um novo ataque israelense, que pode ser devastador. Tá? Só que o Irã, ele está evidentemente se sentindo pressionado. Quando você coloca dessa forma, você está meio que colocando uma arma na cabeça do Irã, dizendo, olha, ou você aceita desmantelar completamente seu programa nuclear, ou então Israel vai fazer isso por ele, né, ou por nós, digamos assim. Então, é claro, eu até fui perguntado isso hoje, por que o Irã desmarcou a reunião que haveria em Omã hoje sobre o programa nuclear? Gente, é óbvio. Sexta-feira começou uma guerra, você vai ter uma reunião. Agora não é momento de reunião. O momento de reunião vai ser quando as coisas se acalmarem. Aí você vai poder sentar e negociar, mas agora, durante esses primeiros dias, eu não vejo a menor chance de negociação. Então, sim, é muito importante que Trump e Putin possam agir, eles têm o poder de agir, mas eu não acho que é uma coisa que vai acontecer amanhã, que vai acontecer depois. É algo que pode acontecer no decorrer da semana, talvez, mas não é uma coisa que a gente vai ver nas próximas 24, 48 horas.